E a ideia é que essa radiação ela seja um produto daquele período inicial singular que o pessoal chama de Big Bang. É o que restou desse período aí. Tá, o problema que acontecia é que quando se observava essa radiação no universo, quando a gente olhava numa direção do universo e na outra, as temperaturas dessa radiação eram basicamente iguais. E em qualquer direção que você olhasse, era sempre igual a temperatura dessa radiação, com pequena diferença. Então a pergunta é, como é que um lugar lá sabe a temperatura do outro? Na física a gente sabe que dois corpos, quando têm temperaturas diferentes, você coloca eles em contato, passa o calor de um para o outro até que os dois fiquem na mesma temperatura, né? Isso a gente sabe. Então, muito bem, para isso precisa ter contato, que a gente chama de contato causal. Precisa botar os corpos em contato um com o outro, para poder ter troca de calor. O problema é que esses dois lugares lá nos cantos do universo, em direções opostas do universo, tinham uma distância tal que na idade do universo que a gente sabe agora, que é 13,7 bilhões de anos, não dava tempo para uma propagação sair de lá e chegar até lá. Então, se não dava tempo dessas duas regiões se falarem, não tem contato causal. Então, como é que uma sabe a temperatura da outra? E isso vale para qualquer direção no universo. Então, isso era um problema. Então, um pesquisador chamado Alan Guth, em 1980, ele teve uma ideia brilhante. Falou assim, olha, é igual a temperatura, porque em um dado momento, lá pertinho da singularidade, estava todo mundo junto. Todo mundo em contato causal. O que aconteceu no universo foi que, de repente, quando todo mundo estava junto e todo mundo sabia a temperatura um do outro, eu estiquei o universo rapidamente. Então, o universo que passou de um lugar singular, muito pequeno, de repente ele passou por uma coisa extremamente grande, muito maior do que a gente observa hoje em dia. Então, o que a gente fez com isso foi, esticando, eu levei a informação, estava todo mundo junto, eu levei a informação para lugares muito distantes, muito maiores do que hoje em dia a gente olha e fala, eles não estão em contato causal. Mas eles sabem a temperatura um do outro, por quê? Porque eles estavam muito próximos. Tá? Então, essa é a ideia de inflação, que é uma ideia muito poderosa e ajuda a resolver um monte de problemas da cosmologia. De novo. Você pode passar para o próximo? Acho que de novo, acho que não está. Isso aí não é um modo play. Tem que estar um modo de apresentação sempre, senão ele perde. Mas enfim. Então esse episódio da inflação, ele é fundamental para a cosmologia, porque resolve essa questão da radiação que está espalhada no universo como um todo e é muito homogêneo. Tá, essa está controlando por aqui ou você vai por aí? Você... Mais teste, tá. Ela montou meu... Parece que está funcionando agora. Então, vamos lá, vamos tentar. Então, esse aqui é o universo inflacionário. O que aconteceu foi que o universo rapidamente ele era muito pequeno e rapidamente ele ficou muito grande. Isso em fração de unidades de tempo que não dá nem para falar, porque é muito menor que 1 segundo, né? Para quem sabe dessas notações científicas, é 10 elevado a menos 37 por segundo. Então é 0 ponto, coloca 36 zeros e 1. É muito pequeno. Então foi nesse intervalo de tempo que o universo partiu de não existir para uma coisa extremamente grande. Por isso que ele levou a informação de saber a temperatura para tudo quanto é lugar. Certo? Tá, então esse é o fenômeno, quando eu passo daqui para cá, mostra essa figurinha aqui do lado. É como se estivesse olhando uma coisa que é esférica. Quando você pega essa esfera, você aumenta ela infinitamente. Quando você olha no segmento, parece que é um segmento reto, parece que é plano. Você perde a visão da curvatura do universo-tempo. Você olha um segmento tão pequenininho que parece uma reta. Tá certo? Tá, então, guarda isso. Isso é um fato com relação à radiação. O universo, a gente sabe hoje em dia que tem matéria como gente, né, que significa prótons, elétrons e nêutrons, que são os fundamentos que fazem
o universo, matéria que os físicos chamam de matéria bariônica. Okay? Tá. Tem uma questão, e essa é a beleza da cosmologia, que já nos anos 1600, teve um pesquisador, um cientista, chamado Olbers, que ele se perguntou o seguinte: suponha que o universo seja infinito, com infinitas estrelas, em tudo quanto é direção. Então significa que se eu olho numa certa direção, em algum momento, essa direção vai chegar numa estrela, já que o universo é infinito. Se assim não é, o céu deveria ser todo ele brilhante, não deveria ser escuro. E o universo, como a gente olha à noite, ele é escuro. Então a pergunta é, por que o universo é escuro, quando na verdade ele deveria ser brilhante, se ele é infinito? Está claro qual é a questão do Albers? Mesmo que a gente não saiba a resposta por enquanto, mas está claro qual é a pergunta dele, né? E esse que chamamos de um paradoxo do Albers. É um paradoxo por causa disso, né? É estranho, porque a gente olha para cima e fala, o céu é escuro, não é brilhante, né? Mas se fosse infinito, deveria ser brilhante. E quando você tira hoje em dia, não é só olhar para o céu, quando você tira uma imagem de um trecho do céu, também ele tem muito mais parte escura do que parte clara, onde tem estrelas e galáxias. Então, ao longo da palestra, vocês vão ver por que isso acontece. Outro objeto importante na cosmologia são as supernovas, estrelas supernovas. O que é uma supernova? É uma estrela que em um dado momento tem um episódio, tem um colapso da estrela, estrelas muito massivas, e elas explodem. Supernova é uma estrela dentro de uma galáxia. Galáxias têm, em geral, 10 elevado a 11, ou seja, 100 bilhões de estrelas. Mas essas supernovas, elas são tão poderosas, elas liberam tanta energia, que quando ela explode, a luminosidade só daquela estrela é maior do que todas as 100 bilhões de estrelas juntas. Então, por que isso é importante? Porque significa que libera muita energia, eu consigo ver esses objetos muito distantes do universo. Então, é uma forma de poder estudar o universo como um todo, né, em dimensões muito grandes. Porque se você pega um telescópio e aponta numa direção para fazer uma medida de uma galáxia que tem um brilho muito pequeno, é muito difícil fazer qualquer medida nessa galáxia, por causa do seu baixo brilho. Agora, se eu tenho um objeto como esse, cujo brilho é muito maior do que o brilho de uma galáxia como um todo, ele vai me ajudar a entender como é que o universo é em grande escala. Ok? Está claro isso aí? Alguma pergunta até agora? Não? Tá. Bom, um elemento fundamental que a gente tem que sair daqui, se vocês saírem daqui a uma hora e não lembrar de mais nada, lembra do redshift cosmológico. Todo mundo já ouviu falar do redshift? Alguém não ouviu falar do redshift? Esses são os que não sabem o que é um redshift. Então, redshift foi algo descoberto lá na década de 20 e 30, há bastante tempo. O que eles fizeram foi o seguinte, os cientistas colocaram um telescópio. Você coloca o telescópio numa direção e antes de você apontar para a galáxia, você, no próprio telescópio, você tem uma lâmpada, que chama-se de uma lâmpada de comparação. Você bota o telescópio em cima dela, faz um espectro. Um espectro é uma distribuição de energia, outra uma coisa chamada comprimento de onda. Né? Você não sabe o comprimento de onda, tudo bem, daqui a pouco a gente fala. Mas é um espectro, a distribuição de energia do objeto. Quando você bota na lâmpada, a lâmpada está no telescópio, junto com você, está parada em relação a você. Quando você tira esse espectro, aparecem as linhas. Quando você agora aponta o telescópio para uma galáxia e tira também um outro espectro, essas mesmas linhas vão aparecer, todas elas deslocadas para o vermelho, ou seja, o comprimento de onda maior. Foram isso que eles observaram na década de 20 e 30, que as galáxias elas tinham um deslocamento para o vermelho, em relação às linhas que se media aqui no laboratório na Terra. Mas ninguém sabia o que era isso e por que isso acontecia. Tá? Na década de 20 e 30, lembrem, não se sabia da expansão do universo. Foi naquela década que a gente entendeu que tinha uma expansão. E Hubble, todo mundo já ouviu falar do nome do Hubble, Hubble foi o primeiro que teve essa ideia de que o universo estava em expansão. E ele e muitos outros estavam lá medindo os tais famosos redshift. Mas ninguém sabia o que era. Eu sabia disso, olha, as linhas estão deslocadas para o vermelho. Hoje em dia nós interpretamos isso, à luz da relatividade geral, da seguinte forma. Para auxiliar aqui, o redshift pode ser ao pé da letra O.
desvio para o red é vermelho em inglês, o desvio para o vermelho. Desvio para o vermelho. Essa é a tradução em português. Quase ninguém na astronomia, na astrofísica, profissionais, ninguém fala desvio para o vermelho. Todo mundo fala redshift. Mas isso não é só no Brasil, não. Mesmo em outros lugares também. Na Itália ninguém fala outra coisa, todo mundo fala redshift. É um nome internacional. Redshift, contanto todo mundo saiba, tanto faz o nome que tem, não tem problema. Então vejam só a interpretação que a gente pode dar isso. Porque como eles faziam essa medida, e já na época a física já sabia do efeito Doppler. Todo mundo sabe do efeito Doppler? Aquele da ambulância, quando a ambulância está chegando e está partindo. Né? Então só que ali é som, mas o efeito Doppler vale também para a onda luminosa, não é só o som. Então, aquele efeito Doppler, eles imaginavam que poderia ser aplicado no redshift. Da mesma forma, então o comprimento de onda aumenta, né, quando a ambulância está indo embora, quando faz aquele som de... Então essa parte final é o comprimento de onda aumentando, ficando vermelho. O som não fica vermelho, só a luz fica vermelha. No caso da galáxia, então, como era vermelho, era deslocamento para o vermelho, eles imaginavam, essas galáxias estão se movendo para longe da gente, estão se afastando. Como mediu que todas as galáxias tinham linhas deslocadas para o vermelho, então imaginou-se, isso é o efeito Doppler, né? Galáxias se afastando. Isso está errado. Isso é uma lenda urbana, não é assim que funciona. E graças ao Einstein. Por quê? Vejam aqui, isso aqui é um bolo com nozes, um bolo antes de cozinhar. Então está lá as nozes, está o bolo. Aí você bota para cozinhar o bolo. O que acontece? O bolo cresce, a distância entre as nozes aumenta. É isso que está acontecendo no universo. Aquela coisa que o Einstein propôs, que acontece lá naquela singularidade, a criação do espaço-tempo, o espaço-tempo está expandindo e ele leva as galáxias junto com ele. Então não é que as galáxias estão se movendo, elas só podem ir onde o espaço-tempo vai, porque elas estão incrustadas no espaço-tempo. Tudo está incrustado no espaço-tempo. Então tudo aquilo que o espaço-tempo faz, as coisas fazem. Certo? Tá, mas você pode perguntar, nós individualmente estamos expandindo? Felizmente não, né? Tomara que não. Claro que não. Na nossa galáxia nós estamos expandindo, as estrelas? Também não. Por quê? Porque localmente a gravidade venceu a expansão do universo. Então quando a gravitação é uma força que atrai, né? Todo mundo atrai as partículas. Então quando a gravitação domina, expansão tenta separar, gravitação tenta juntar. Então, quando a gravitação domina, a expansão não conta mais. Então, todas as estrelas que estão dentro de uma galáxia não estão expandindo com a expansão do universo, porque elas são dominadas só por gravitação local. Então, o movimento que as estrelas têm dentro de uma galáxia é o que a gente chama de movimento peculiar. Peculiar vem do latim, que significa alguma coisa própria, sua. Então, a galáxia como um todo, ela participa da expansão do universo. Isso não é uma coisa dela. É uma coisa do espaço-tempo, nada que ela possa fazer. Mas o movimento interno das estrelas dentro da galáxia, isso é peculiar, que significa próprio, é o movimento dela, né, gerado pela gravitação local dentro da galáxia. Okay? Isso é uma coisa extremamente importante, uma coisa simples, mas super importante. Então, da mesma forma, né, no diagrama de cima, vocês veem, as galáxias, num dado momento, estão deslocadas assim, na medida que o universo expande, elas aumentam a distância entre elas. De novo, elas não estão movendo, elas estão só acompanhando o espaço-tempo. Como eu falei, isso é a lenda urbana, né, que a gente diz que as galáxias estão todas se movendo para longe da gente, como se fosse num palco e as galáxias fossem os atores se movendo livremente. Não, não é assim que acontece. Né? As galáxias elas vão onde o espaço-tempo diz que elas têm que ir. Então eu falei isso para os objetos, vale a mesma coisa para as partículas de luz, que a gente chama de fótons. Quem não sabe o que é fóton simplesmente pode ser interpretado como partículas de luz. Então, num dado momento do universo, comprimento de onda significa, aqui tem uma onda, comprimento de onda é a distância entre dois picos consecutivos. Então, se você imagina que isso aqui é uma fita elástica, que é o universo, é o espaço-tempo, se você estica então essa fita elástica, você vai aumentar a distância entre os picos. Então significa que em um dado momento
esse é um lambda zero, né? Lambda é o nome dessa categoria. Tá? E quando o universo expande, vira lambda. Então, o redshift nada mais é do que esse lambda menos lambda zero dividido por lambda zero. Então, você vê, quando você mede o redshift assim, a partir do espectro, ele não tem nenhum modelo, é uma medida. Você vai lá no espectro, mediu, dá aquilo ali. Quando a gente fala que o redshift, um redshift quando o número é muito grande, o objeto está muito distante, você associa redshift com distância. Ou você fala, redshift muito alto significa que eu estou olhando o universo muito no passado, se associa com o tempo. Isso só é feito através de modelo. Tem que botar um modelo, porque o redshift é uma medida única. Ela chega no espectro e mediu. O redshift não indica nem distância nem tempo antes que você associe o redshift com o modelo. Ok? Isso é importante também. Tá, mas então vejam só. Como eu falei, o fóton, ele percorre, ele não pode ter uma velocidade infinita. A velocidade dele é a velocidade da luz. Nós sabemos que a idade do universo é 13,7 bilhões de anos. Então, esse tempo, nesse momento, está fixo. É a idade. Certo? Como é que se calcula o comprimento? O comprimento é o que? A velocidade vezes o tempo. Certo? Então, velocidade do fóton é a velocidade da luz. Tempo, o tempo e idade do universo. Quando eu multiplico esses dois, me dá uma distância. Que distância é essa? É a distância máxima que eu posso observar um fóton hoje em dia. Então, se tem um objeto que está fora dessa distância, eu não consigo ver. Por quê? Porque não deu tempo dele chegar até aqui agora. Ok? Por quê? Porque ele está viajando na velocidade da luz. Mas só que ele está numa distância muito grande. Então, não deu tempo de chegar. Então, a gente diz que esse círculo aqui é o que a gente chama de horizonte de partículas. Horizonte por causa disso, né? É um lugar além do qual a gente não vê. Né? Essa é a ideia de horizonte. Então, todo mundo que está aqui fora, eu não vejo. Eu só vejo coisas que estão aqui. Mas vejam só que interessante, porque o universo está em expansão, tá certo? Então, a gente sabe que tem coisas lá fora, porque inflação, aquele modelo que eu falei, inflação colocou o universo numa dimensão gigantesca, muito maior do que a gente observa hoje em dia, para poder colocar ele bem plano, né? A temperatura ficar bem uniforme. E então nós sabemos que a gente vive num universo que eu não observo tudo, tem coisas aqui fora, e o universo está expandindo. Ora, o universo está expandindo, mas esse horizonte aqui está aumentando também. Porque esse horizonte é o quê? É a velocidade da luz vezes a idade do universo. A idade do universo está aumentando. Então, esse produto da velocidade da luz vezes a idade, se a idade está aumentando, o produto está aumentando. Então, esse horizonte, ele está aumentando, mas o universo está expandindo também. Então, a gente pode se perguntar, eu vou em um dado momento ver tudo que tem no universo? Não sei, depende de como é essa aceleração. Se o universo está expandindo, mas está decelerando, se ele está parando, um dado dia eu vou observar tudo, né? Porque o horizonte está crescendo. Agora, se o universo estiver em expansão acelerada, então eu nunca mais vou ver o universo como um todo, porque ele vai estar acelerando muito mais rápido do que o crescimento do horizonte, tá certo? Então, eu consigo, o horizonte está crescendo, eu estou vendo cada vez mais coisas. Mas o universo, por outro lado, está expandindo numa taxa muito maior. Então, por mais que cresça o horizonte, eu nunca vejo o universo como um todo. Então, qual é a questão nesse momento? É saber se a expansão do universo, se ela é acelerada ou decelerada. Okay? Não, mas não dá para definir ainda não. Vamos ver agora. Isso a gente vai ver. Essa é a tentativa de responder essa pergunta. Tá. Então, vejam, eu estou sempre falando, às vezes, de matéria, de radiação ou do espaço-tempo. São coisas distintas, né? O espaço-tempo é esse substrato do universo que está expandindo e tem as coisas dentro. Tem radiação dentro dele, tem matéria dentro dele. E matéria, a gente sabe, tem matéria bariônica, nós, e matéria escura. Matéria escura é algo que a gente sabe que existe, que ela tem efeito gravitacional, mas a gente não sabe qual é a natureza dessa matéria escura, tá? Porque ela não interage eletromagneticamente. Então a gente sabe que tem, porque ela causa um efeito gravitacional, mas não tem como medir diretamente. Até hoje isso é um problema em aberto em cosmologia. Esse instrumento, isso é uma história interessante, como eu falei no início, a cosmologia está sempre ligada com alguma coisa social, né? Esse foi o primeiro detetor a medir essa radiação de fundo no universo, tá
essa coisa que resultou lá da singularidade inicial, que é a radiação cósmica de fundo. Esse instrumento era um instrumento que estava sendo desenvolvido pela engenheiros do Bell Lab nos Estados Unidos, e o que eles queriam é uma antena que tivesse um nível de ruído bem baixo, a melhor antena possível naquela época. Tá? O problema todo é que, por mais que eles melhorassem a tecnologia da antena, eles não conseguiam baixar o ruído a partir de um certo ponto. Chegava um dado momento que não abaixava, ficava sempre aquele nível de ruído. E eles não sabiam como interpretar esse negócio. Só que tinha um cientista próximo deles em Princeton que estudava, teoricamente, essa teoria do Big Bang. E ele pensou, olha, o que eles estão medindo, eles não conseguem abaixar em certo valor, porque simplesmente aquilo ali é a radiação cósmica de fundo. Então, o que os engenheiros estavam medindo, eles não sabiam, mas eles estavam medindo exatamente a radiação cósmica de fundo. Então, Penzias e Wilson, que são esses dois, ganharam o prêmio Nobel com essa medida, e o teórico que interpretou não ganhou o prêmio Nobel, porque tem que fazer alguma coisa experimental para ganhar o prêmio Nobel. Você não ganha o prêmio Nobel com uma ideia. Tá, mas depois disso, aquelas antenas eram antenas bem rudimentares, né? Não davam um dado muito bom. Lançou-se na década de 90, de 80, perdão, no final da década de 80, esse satélite chamado COPE. Esse era um satélite lançado com essa corneta aqui, que media isso, media a radiação cósmica de fundo no universo como um todo. E esse foi o primeiro mapa que o COPE fez. Só que quando ele mediu isso daqui, vejam, tinha uma grande mancha vermelha e uma outra mancha azul. Então, de novo, lembrar a memória de vocês, é que nem pensar na ambulância. Quando você vê uma coisa como essa, alguma coisa muito vermelha, alguma coisa muito azul, qual é a ideia que vem na cabeça? O que é isso? Quem estava ontem na palestra não pode responder, né? Ela, por exemplo, ela estava na palestra antes, ela viu a resposta. Então, como a ambulância, isso significa que existe um mar de partículas, de fótons da radiação cósmica de fundo, e nós na Terra estamos nos movendo, porque a Terra não está parada, né? A Terra está no sistema solar, o Sol está se movendo em torno do centro da nossa galáxia, e a nossa galáxia está se movendo no universo. Ou seja, nós estamos nos movendo no meio dessa sopa de partículas. Isso é movimento relativo. Isso é efeito Doppler. Tá? Isso não é relativo cosmológico, isso é efeito Doppler efetivo. Então precisa tirar essa componente, porque isso aí não nos diz sobre o universo, nos diz sobre o movimento relativo. Então é só para explicar essa figurinha, né, do efeito Doppler. Acho que a gente pode pular isso daqui e mostrar quando você retira esse movimento relativo, é isso que sobra. Então essa é a radiação cósmica de fundo do universo. Aí você olha e fala, olha, bom, isso é radiação. Primeiro, mostrando assim, fica parecendo que tem um monte de heterogeneidade. Não é tão heterogêneo assim. Toda vez que é vermelho, significa temperatura um pouco maior. Azul, a temperatura um pouco maior. Só que essas diferenças de temperatura são da ordem de 10 elevado a menos 4. Então, 10 elevado a menos 4 significa o quê? 0,0001. Né? Ou seja, essas variações de temperatura são muito pequenas. O mapa fica parecendo que é gigantesco. Não, não é. É muito pequeno. E como eu vou tentar mostrar para vocês agora, o mapa tinha que ser alguma coisa assim. Porque se ele não fosse assim, nós não estaríamos aqui hoje falando sobre cosmologia. Então vejam como cosmologia é alguma coisa que de alguma forma sempre nos traz a falar de nós mesmos. E é razoável que seja assim. Mostra essa figura, para quem não está muito acostumado com figuras. Figura é sempre uma representação que você coloca num dado eixo Y, uma grandeza, que aqui é a densidade de massa. Densidade de massa significa o quê? Massa por volume. Né? E nesse eixo aqui, a idade do universo. Aqui está a singularidade, aqui estamos nós hoje. Então isso é uma representação de como que radiação e matéria estão variando. A curva em vermelho é a radiação, a curva em azul é a matéria. Então você vê que a densidade de radiação está diminuindo, a densidade de matéria está diminuindo. E por que está diminuindo? Porque o universo está aumentando o seu volume. Né? Então, como a densidade é massa dividido por volume. Se a massa está constante, a gente supõe que massa no universo não é nem criada nem destruída, a massa é constante.
Então, se a massa divide pelo volume, se o volume aumenta, a densidade diminui. Está claro isso? Tá, então, nessa figurinha aqui, eu mostrei alguma coisa que é um momento onde radiação e matéria ficam iguais, a densidade das duas se iguala. Então, agora eu vou falar de um momento que é esse momento para entender por que aquela radiação de fundo fala sobre a gente. Porque aquilo lá é radiação de fundo, que é radiação. Mas aquela radiação nos dá informação sobre matéria também. E é isso que é importante de vocês perceberem agora. Então, atenção. Esse momento que a gente chama de recombinação. O que é recombinação? É um modo bonito que os físicos falam para dizer quando que o universo estava cozinhando os elementos, né? Na fase onde domina a radiação, a temperatura do universo ela é tão quente, ela é tão alta, que os prótons e elétrons não conseguem se juntar. O próton e o elétron, são cargas diferentes, se você coloca um próximo do outro, eles vão tentar se juntar e formar um átomo de hidrogênio. Tá? Só que, toda vez que o elétron tenta se juntar com o próton, vem um fóton e tira aquele elétron dali. Ou seja, ele não deixa. Por que ele não deixa? Porque esse fóton tem uma energia muito alta. Para poder o próton e o elétron se juntarem e formar um átomo de hidrogênio, precisa que a temperatura do universo caia bastante para que esse fóton não tenha tanta energia para fazer isso. Tá certo? Então, para poder ter essa recombinação, ou seja, juntar próton e elétron e fazer hidrogênio, eu preciso esperar o universo resfriar. Quando ele resfria nessa temperatura, é isso que eu chamo de época de recombinação. Recombinação é simplesmente dizer, antes da recombinação, eu não consigo fazer o átomo de hidrogênio. E depois da recombinação, aí sim eu posso fazer átomo de hidrogênio. Então vejam, antes da recombinação, matéria e radiação estavam acopladas. O que matéria faz, radiação faz também. Tá certo? Então, a distribuição que tinha na radiação era a mesma que tinha na matéria, antes da recombinação. Na recombinação, desacopla. A partir da recombinação, a radiação vai simplesmente resfriar, porque os fótons não interagem com mais nada. A matéria não, a matéria vai evoluir. Como que ela vai evoluir? Com gravitação. Né? Porque em matéria, as coisas se atraem e vão começar a formar estrelas que formam galáxias, que formam grupos de galáxias, que formam aglomerados de galáxias. Então, matéria, a partir da recombinação, ela vai, através de gravitação, gerar aquilo que nós somos hoje em dia. E a radiação vai simplesmente ficar cada vez mais fria. Tá certo? Então, eu vejo que recombinação é um momento importantíssimo no universo, desse acoplamento. E nesse momento, como matéria e radiação eram iguais, quando eu meço essa distribuição aqui da radiação, é a mesma distribuição de matéria. Então, quando eu olho essa medida de radiação aqui e digo, é assim que a radiação está distribuída, naquela época, era também dessa forma que a matéria estava distribuída. Ah, isso é legal, porque agora significa, eu sei como é que a matéria estava distribuída nessa época. Então, o que eu faço agora? Nos computadores, eu vou mostrar no final da palestra, nos computadores eu posso fazer uma simulação, se a distribuição de matéria era desse jeito, eu deixo evoluir a partir de gravitação e vejo que resultado que dá. E o resultado que a gente vê na simulação é exatamente igual ao universo como a gente observa. Isso é uma coisa... Mas o professor está se resfriando? O universo continua resfriando. Enquanto ele está expandindo, ele continua resfriando. Da mesma forma que a matéria está cada vez mais esparsa, né? Menos densa. Tá certo? Porque a matéria é constante. Se a matéria é constante, o universo está expandindo, a densidade está diminuindo. Então, conforme a expansão do universo progride, a densidade de matéria diminui e a temperatura da radiação diminui. Mas vai aparecer uma outra componente no universo que eu vou mostrar agora. Então, existe a probabilidade de uma certa forma, das constelações, ter outras constelações, outras galáxias, por conta desse resfriamento, outros planetas. Vamos lá. Então, primeiro, constelação não é físico. Constelação é só um efeito de projeção no céu. Então a gente não fala constelação em física, né? Porque não é físico. Né? Galáxias, estrelas, aglomerados, isso é outra coisa. Certo? Quando você olha uma galáxia no universo, você está olhando um sistema físico mantido por gravitação. Quando você olha a constelação das Íades, é só um efeito de projeção que as pessoas no passado olhavam e viam objetos ali. Mas não tem o nosso significado, não tem física nenhuma, é só, né,
uma descrição no céu. Mas não tem nada a ver com isso que eu estou falando. Ok, então, o que a gente aprende com essa interpretação da recombinação é isso. Então, voltando àquele gráfico, eu tenho uma fase que domina a radiação, uma fase que domina a matéria, e este momento aqui, que é o momento crítico no universo de recombinação, quando então começa a se formar átomos de hidrogênio. E quando eu meço a radiação, eu sei que eu estou medindo naquela época também a distribuição de matéria. Isso é um fato importantíssimo em cosmologia. Tá certo? Muito bem. Aqui é nesse momento que a gente faz uma pausa para então tentar recuperar por que Sobral foi tão importante em 1919, quando teve o eclipse. Um pouco antes, já no início do século passado, o Einstein vinha desenvolvendo as ideias dele. Ele desenvolveu a relatividade restrita. É restrita por quê? É restrita ao caso onde não tem matéria. No universo não tem matéria nenhuma, ele fala só de movimento de objetos. Quando ele coloca matéria, coloca gravitação, aí vem a relatividade geral, que é a segunda parte. Então ele vinha fazendo essas teorias desde 1905 até mais ou menos 1925, 26, né? Nesse período todo. Mas em 1919, que ele estava com a teoria em construção, apareceu um fenômeno que foi importante, que foi o eclipse, e é isso que eu quero que vocês entendam agora. Qual era a ideia do Einstein? A ideia do Einstein, ele escreveu uma equação, só dá muita bola para a equação, mas a equação é simples, é isso aqui, ó. Esse termo é igual a esse. Esse termo desse lado dizia sobre a geometria do espaço-tempo, aquela estrutura que nasceu lá na singularidade. Aqui desse outro lado é o conteúdo de energia ou massa. Você pode usar as duas coisas da mesma forma. O que essa equação diz é, a matéria, ela diz para o espaço-tempo como o espaço-tempo tem que deformar. E o espaço-tempo diz a matéria como ela tem que movimentar. Esse é o acoplamento dessa igualdade na equação, que está nessa figurinha aqui. Ó. Vocês veem, onde não tem objeto, aqui nessa parte da figura, ou nessa aqui, tanto faz, é plano. Enquanto que onde tem o Sol, aqui um objeto, o espaço-tempo fica curvo, como se fosse uma búlica. Tá certo? Então veja, você está aqui desse lado, aqui está um objeto. O objeto, a luz desse objeto vem por aqui, ele é desviado por esse buraco que o Sol faz e chega até a gente. Só que a gente olha na projeção do céu, então a gente acha que o objeto está aqui, quando na verdade ele está aqui. Tá certo? Então, essa é uma previsão, antes da observação de 1909 aqui em Sobral, era uma previsão do Einstein, da relatividade geral. Mas toda a teoria científica, ela tem que ter uma previsão. Ela tem que dizer assim, olha, vai lá, faz esse teste que tem que dar isso. Se uma teoria não faz isso, essa teoria não é científica. Né? Isso foi um filósofo chamado Karl Popper que veio com essa ideia. É uma questão de demarcação entre o que é ciência e o que é pseudociência. Né? Quando você vê hoje em dia o pessoal fala assim, a Terra é plana, está errado. Por quê? Porque não tem, quando eles falam isso, eles não têm nenhuma evidência de coisa nenhuma. Eles não dizem para você, olha, faz esse teste que você vai ver que a Terra é plana. Tá certo? Muito bem. Então, esse foi o fato fundamental. Existia essa ideia, e essa é a diferença com relação à física newtoniana antes de Einstein. Porque na física newtoniana não tinha isso. Simplesmente esse objeto não seria visto, porque ele está atrás do Sol. Mesmo no eclipse, ele não seria visto. Então, a partir disso, vem a medida em Sobral. Eles queriam mostrar se a relatividade estava certa ou não estava. Então, o que você faz? Então, vejam só. Essa situação normal, quando você... Eles estavam observando a constelação das Píades, né? A constelação lá. De novo, não tem nenhum significado físico, é só um rearranjo de estrelas no céu. Quando eles mediam lá distâncias relativas entre duas estrelas, dava esse valor aqui. A distância angular entre duas estrelas. Isso na situação normal. Agora, na situação que o Sol está no meio do caminho. Lembra, o Sol no meio do caminho, mas com eclipse. Né? Se o Sol estiver no meio do caminho sem eclipse, você não vê nada, você vê o Sol. Óbvio. Tá. Então, o que acontece quando o Sol está no meio do caminho? Se o Einstein estava certo, então o que acontecia? Essas duas estrelas que estão aqui, são as mesmas aqui, elas vêm ser vistas de que forma? Elas vêm para cá até chegar no nosso olho, então aparentemente eu veria essa estrela aqui. E essa é a mesma coisa, seria a deflexão
chegaria no meu olho, eu meço aparentemente aqui. Então, ela aumentaria a distância relativa. Ao invés de ser essa distância, que é a que eu meço em situação normal, ela estaria em uma distância muito maior. O que eles fizeram em Sobral foram tirar placas fotográficas, um grupo americano, um grupo inglês e um grupo brasileiro, lá do Observatório Nacional, o Murizi, que era o diretor na época. E o que eles mostraram é que as distâncias mudavam mesmo. Quando você olhava no eclipse, ao invés de ser essa distância, a distância era essa daqui. Com isso, pela primeira vez se mostrou que o Einstein estava certo, né? Que realmente existe essa estrutura do espaço-tempo, que a luz percorre em volta mesmo. Você consegue ver a estrela antes dela sair de trás do Sol, né? Ou de outra forma, você veria depois que ela sai de trás do Sol. Reparem como isso aí é uma coisa, porque depois mas é uma coisa tão simples, né? É tão simples, mas foi a primeira vez que se mostrou que a relatividade geral estava certa. E com isso, hoje em dia, passados 100 anos, hoje em dia a gente observa ondas gravitacionais, né? Da mesma forma que a gente observa a onda eletromagnética, tem onda gravitacional. Onda gravitacional era mais uma previsão da teoria da relatividade de Einstein. Então, Einstein, na sua teoria, teve várias previsões. Uma delas foi: existe onda gravitacional no universo. A partir do momento que foi mostrado, a partir dessa observação de Sobral, que a relatividade estava certa, então a gente começou a falar assim: então tudo aquilo que o Einstein falou deve estar certo mesmo, a teoria dele. Então vamos lá fazer essas coisas. Então reparem, demorou 100 anos, porque há menos de 2 anos é que pela primeira vez nós detectamos onda gravitacional no universo, que foi da fusão de 2 buracos negros. E agora já tem mais detecções de colisão de 2 estrelas de neutro. Então vocês veem como é que essas ideias são ideias extremamente poderosas. Só que a ciência é uma coisa que funciona assim. Ciência não funciona em 10, 15 anos. Ciência funciona em 100 anos. Demora 100 anos para, a partir de uma ideia simples, como uma observação dessa, né, chegar ao ponto de medir onda gravitacional. Então, vocês devem se sentir orgulhosos do lugar que vocês vivem. Vocês vivem num lugar que observou algo que deu validade à maior teoria da ciência que já foi feita. Por isso que Einstein é considerado o grande pesquisador, o grande físico da história da humanidade. Não é só, né, da física, certamente um dos maiores gênios que já existiu. Muito bem, com isso, a partir dessa ideia, abriu-se um outro espectro no universo, de como entender o universo, de como fazer cosmologia. Daquela equação do Einstein, lembra? Ele associava a distribuição de matéria com a geometria do espaço e tempo. Então, disso nós começamos a entender que, se o universo fosse um universo fechado, uma esfera, quando você pega 2 feixes paralelos, em algum momento, quando ele vai para cá, ele fecha e converge. Então, num universo fechado, a geometria, feixes paralelos, eventualmente converge. Feixes paralelos num universo plano, fica sempre plano. Ou, se o universo fosse uma hipérbole, né, que é um universo aberto, feixes paralelos, em algum momento eles divergem. Então, se eu consigo uma forma de medir fótons no universo e ver o comportamento deles, eu posso dizer se a geometria é fechada, aberta ou plana. Então, eu começo a entender um pouco mais da natureza do universo. A partir disso, lançou-se mais um satélite. Então, dada a importância da radiação no universo, lançou-se mais um satélite chamado WMAP, que é um termo em inglês para dizer Wilson Microwave Anisotropy. Não é muito importante o nome em inglês, mas só para saber. Então, esse foi o mapa. Então, lembra aquele mapa anterior? Vejam como esse mapa aqui tem uma resolução muito maior. Tá? E o que se fez aqui? Então, com esse mapa, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para todas as manchinhas vermelhas e azuis e vou medir o tamanho dessas manchinhas e fazer uma estatística disso. Vejam agora a relação que tem entre o tamanho dessas manchinhas e o que eu acabei de falar sobre a geometria do universo. Esse aqui é um pedacinho daquele mapa como um todo, né? Então, esse tamanho aqui representa o tamanho de uma dada mancha. Então, se o universo é fechado, essa mancha aqui, como a gente viu, feixes paralelos vão convergir, eu olho para cá, feixes paralelos convergem, eu olho para cá. Ou seja, o tamanho real é esse, mas eu vou observar um tamanho muito maior. Nesse caso, se é plano, eu vou observar o tamanho real mesmo. E se for aberto, eu vou pegar um tamanho que é menor. Essa é a associação da geometria
com a forma que o universo é. Tudo isso vem das ideias da relatividade geral. E foi isso que foi feito. Esse gráfico, de novo, né? A representação de um gráfico é sempre uma grandeza aqui, que é o número relativo de manchas quentes e frias, de diferentes tamanhos angulares, né? As manchinhas têm diferentes tamanhos. E aqui o tamanho angular das manchinhas. É como se cada ponto aqui, esse ponto daqui, né? Tem sei lá, alguma coisa como 20 graus. Eu chegar lá e meço todas as manchinhas que tem 20 graus, divido esse número pelo número total de manchinhas. É isso que está nesse gráfico aqui. Os pontos são as manchas que a gente observou naquele mapa. E a curva é um modelo cosmológico, ajustado. Vocês veem como é que o modelo se ajusta maravilhosamente bem a esses dados. E com esses modelos aqui, com esse modelo ajustado, é que eu vou lá e hoje em dia eu sei que o universo é plano, né? A geometria dele é plana, aquele segundo exemplo. Ele é dominado por uma coisa chamada energia escura, que eu vou falar rapidinho daqui a pouco. Ele tem cerca de 74% de energia escura, tem 26% de matéria bariônica. Isso tudo vem através do quê? Dessa modelagem do modelo cosmológico. Tá, então guardem esse fato que é super importante. Estudando a radiação, a gente chega a determinar que tipo de geometria que tem no universo e qual é o constituinte do universo. Mas mais do que isso, supernovas, lembra que eu falei das supernovas no início da palestra? Supernovas são esses objetos que a explosão, como tem uma liberação de energia muito grande, uma luminosidade muito grande, então eu consigo identificar esses objetos muito lá atrás no universo. O que nós fizemos nos últimos 15 anos foi estudar essas supernovas, que tem uma curva de luz assim, né? Ela cresce, tem um pico e decresce. Todas essas, cada uma curva dessa é uma supernova. Todas elas, quando eu faço uma correção para aquele modelo cosmológico que eu acabei de falar, todas elas ficam juntinhas assim. Isso é o que a gente chama de um objeto que é uma vela padrão. É um objeto que me ajuda a medir a distância, por quê? Porque tem uma propriedade nela que é igual para todas elas. Então, no caso das supernovas, todas elas têm o mesmo comportamento, cresce o brilho e decresce, e sempre da mesma forma. Tá? Então, colocado de novo numa representação gráfica como essa, aqui está a magnitude aparente da supernova e aqui está o redshift. Então, vocês veem, se os pontos caem na região azul, significa que o universo está em expansão acelerada. Se caísse na parte vermelha, o universo estaria em aceleração desacelerada. Como vocês podem ver, os pontos das supernovas caem na região azul. E aqui está a reta de melhor ajuste. Como cai na região azul, significa que o universo está em expansão acelerada. Então, aquele gráfico que eu tinha mostrado antes, a gente pode colocar mais uma componente. Ou seja, tem a radiação que domina nessa etapa, depois tem o domínio da matéria, e agora tem uma componente, que é essa energia escura que a gente propõe hoje em dia, que é responsável, é a energia responsável por fazer o universo estar acelerando cada vez mais. E quando a gente fala acelerar, se fosse desacelerado, eu não precisaria de colocar energia no universo, porque ele está parando, né? Como se teve a expansão inicial a partir da singularidade, e depois a gravitação está atuando, ele está parando. Mas o problema é que agora tem um outro problema. E o problema qual é? Ele não só, a partir da singularidade, começou a expandir, como tem alguma fonte de energia que está fazendo ele expandir cada vez mais rápido. Então tem que arranjar que forma de energia é essa. Então, os físicos, como são muito criativos, eles criaram uma coisa que eles chamam de energia escura, que é constante ao longo de todo o universo. Então veja, ele está presente o tempo inteiro. Só que nessa fase, quem domina é a radiação e matéria, em todo esse período. Só agora é que essa energia escura começa a dominar o universo. Isso tem 5 bilhões de anos que está acontecendo. Mas, professor, qual é a natureza da energia escura? Essa é uma ótima pergunta. Você vai ter que me perguntar isso daqui a 10 anos, quando a gente descobriu o que é energia escura. O que existe é uma possibilidade, né? Então, o que eu vou dizer agora é mais ou menos fantasia, mas uma fantasia baseada em física, né? Que é o seguinte: existe um efeito que chama-se efeito Casimir, que você pega duas placas de metal. Quando você faz o vácuo mais perfeito que a gente consegue fazer,
entre as duas placas, elas se juntam. Essa energia que faz elas se juntar, a gente diz, é uma energia presente no vácuo. Às vezes você vai falar, mas o vácuo não tem nada. O vácuo visto classicamente não tem nada. Mas o vácuo quântico tem alguma coisa. Então o que a gente diz é que quando você olha aqui, por exemplo, você diz que isso aqui se eu tirar todo o ar desse espaço aqui, fica vácuo, não tem nada, não tem alguma coisa ainda. Tem uma energia que está no nível subatômico, é no reino da mecânica quântica, por isso que a gente diz que é uma energia do vácuo. Só que essa energia, para ser liberada, ela tem que ser colocada numa situação tal como a singularidade que tinha no universo para ela se manifestar. E ela se manifestou lá no início do universo. Só que ela tem um valor constante o tempo inteiro e sempre muito abaixo do que radiação e matéria tem. Por isso que ela demora muito no universo a se manifestar. Será que essa energia escura ela é o tipo de dispositivo para pelo menos dar uma certa segurança, controlar? Não, ao contrário. Ela que está fazendo o universo. A segurança seria se o universo estivesse parando. Nesse caso aqui é o contrário. Ela está fazendo o universo sempre expandir aceleradamente. Ela só não fazia o universo expandir aceleradamente antes, porque ela estava sendo dominada por radiação e matéria. A densidade era muito maior, está vendo? Aqui está a energia escura, aqui está a radiação nessa fase. Tem muito mais radiação do que energia escura. Então ela não está fazendo nada. Então ela, para poder aparecer no universo, ela precisa esperar o universo expandir bastante, até que radiação e matéria caiam e ela domine. E quando ela domina, ela faz o universo expandir aceleradamente, expandir mais do que estava expandindo antes. A componente dela está sempre lá. Desde a singularidade, ela estava tentando acelerar o universo. Só que tinha outras duas componentes que dominavam, que era a radiação e matéria. Então o universo estava parando. À medida que essas duas componentes vão diminuindo, a energia escura aparece. Mas é uma espécie de combustível, talvez. Era um combustível que estava lá, só que ele não estava dominando. Na medida que os outros combustíveis deixam de funcionar, ele então opera. Então, isso é uma coisa absolutamente estonteante na história da cosmologia, e vamos sempre lembrar, se é verdade essa ideia, significa que no futuro o universo vai fazer um filme ao contrário. O universo inicialmente ele começou a expandir, né, e matéria desacoplou de radiação e as coisas começaram a se aglutinar por gravitação. Então estrelas se formaram, se juntaram para fazer galáxia, para fazer grupo, para fazer aglomerado. Agora, como essa componente de energia escura vai dominar completamente no universo, o universo vai fazer ao contrário. Os aglomerados vão começar a se dissolver, os grupos vão se dissolver, galáxias vão se dissolver, estrelas vão se dissolver, os átomos vão dissolver e o universo vai ficar gigantescamente vazio. E quando eu falei isso ontem, ela veio falando, cara, uau, mas não ficamos preocupados, né? Isso vai ser a escala de tempo que... Dá tempo até na faculdade. Dá tempo até na faculdade, não tem bilhões, né? Como em cosmologia a gente fala de números muito grandes e muito pequenos, o cálculo que se faz, claro, essas coisas são teóricas, né? Em cosmologia a gente se acostuma. Eu lembro quando eu cheguei em Caltech em 1988, ninguém sabia de energia escura, a interpretação que a gente tinha do universo era radicalmente diferente do que é hoje em dia. A gente está falando de 30 anos atrás. Então, em 30 anos, a cosmologia vira de cabeça para baixo. Então, né, alguns de vocês vão voltar daqui a 20 anos, alguém vai vir aqui e falar assim, olha, lembra aquela coisa de energia escura? Está tudo errado. Existe sempre uma possibilidade, né, uma possibilidade. Mas ciência é feito assim, né? Essa é a grande diferença entre o pensamento científico e todo qualquer outro pensamento. O pensamento científico, ele não abre mão da evidência. Então, se eu chego num dado momento que eu falo que eu não sei, eu não crio um mito para poder explicar aquilo. Eu continuo dizendo, eu não sei, vou procurar saber, vou estudar, vou pesquisar, vou medir, mas eu não crio um mito. Né? E todas as outras formas de pensamento, nesse momento que diz não sei, ele cria um mito. Isso não é uma coisa legal. Bom, mas tudo isso que eu falei para vocês, então, agora a gente está muito mais seguro de que o modelo da vovó cósmica não é um bom modelo. A gente pode acreditar muito mais no modelo da cosmologia física.
Muito bem. Para dar validade a tudo isso, o que os cosmólogos fazem hoje em dia é uma coisa chamada simulação cosmológica. O que eles fazem? Eles pegam a informação da realidade geral, que tem uma estrutura de espaço-tempo, os constituintes do universo, que eu sei que são esses aqui agora, no melhor que a gente pode medir, e eu conheço muito bem como as estrelas evoluem. Estrelas de maior massa, elas explodem mais rapidamente, né? Quanto maior a massa de uma estrela, menos ela vive. Ela explode, ejeta metais no meio interestelar. Esses metais no meio interestelar vão se juntar com poeira do meio interestelar, em torno de estrelas, formam um disco protoplanetário, que eventualmente forma um planeta como o nosso, por exemplo. Né? Então, todos vocês têm átomos de carbono e ferro no corpo de vocês. Cada um de nós traz um átomo, ou vários átomos, que um dia estiveram no centro de uma estrela. Essa é a nossa conexão cósmica. Isso a gente sabe com certeza. Então, o que eu vou mostrar agora para vocês é quando a gente coloca tudo isso junto, os cosmólogos fizeram uma coisa chamada uma simulação do Illustris, que é o nome da simulação. Então vocês vão ver se funcionar aqui, espero que funcione. Vamos ver. Não funciona. Aí outra tela? Não, era para funcionar quando eu vou para frente, mas você consegue fazer funcionar? Tá. Então essa simulação que vocês vão ver, aqui embaixo aqui vai aparecer o tempo correndo, o tempo a partir da singularidade inicial. E você vai ver a distribuição de matéria escura. Então, obviamente, para poder mostrar a matéria escura, como uma matéria escura, ou a gente ilumina a matéria escura, vocês não vão ver. Então, a matéria escura aparece como matéria luminosa nessa simulação. Já está? Minimize essa daí. Então, a importância dessa simulação é a gente, já que a gente aprendeu todas essas coisas e imaginamos que a gente sabe como fazer o universo, é a gente brincando de Deus, né? Brincando de fazer um universo. Não é essa aí, é essa aí. Isso. Então vejam, aqui embaixo está correndo o tempo, já está em 1 bilhão de anos. Tudo isso aqui é matéria escura. Vejam que não tem ainda muita formação de estrelas, mas cada vez mais o que o universo está fazendo aqui já passou pela fase de recombinação. Os átomos de hidrogênio e hélio já foram feitos e agora vai começar a aparecer no centro dessas estruturas formação de estrelas. Mas ainda está em 2,5 bilhões de anos. Começa a formar estrelas, mas não muito, mas está começando a formar estrela. Isso no universo como um todo. Vocês vão ver agora é cada vez mais formando estrela. Cada vez mais vocês vão ver os episódios de formação estelar através dessas explosões. Sempre ligados com intersecção de filamentos, que é onde tem a maior densidade de matéria. Reparem, essa aqui já está em 4 bilhões de anos. Esse é o momento que em redshift significa mais ou menos 1,5, é o valor, onde tem uma profusão, é o momento do universo onde mais tem formação estelar, em todos os lugares. E grande profusão de supernovas, que é um grande elemento de colocar metais no universo, gerar carbono, silício, ferro, esses elementos que vão formar a vida. Né? Esse é o momento, basicamente, de maior taxa de formação estelar cósmica. E depois desse período, ainda está em 8 bilhões de anos, falta 5 bilhões de anos para chegar até agora, o que eu vou ler é que começa a acabar. As explosões começam a ser menos frequentes. Não significa que para de formar estrela, tem estrela formando até hoje, mas muito menos do que no passado. Né? Então, esses elementos, como eu falei, são os elementos que juntam uma cosmologia com a gente. Com isso a gente mostra, efetivamente, que nós estamos aqui porque existe nucleossíntese dentro das estrelas. Estrelas evoluem, se as estrelas não evoluíssem e jogassem metais no meio interestelar, não teria vida também, não teria um jeito de espalhar ferro e carbono pelo universo, como a gente vê nas simulações que eles fazem. Por exemplo, o Sol, uma estrela, ela vai ter o ápice dela aqui, muito quente, e um dia
vai explodir. Sim, mas... O efeito é justamente isso também. Não. Aqui eu estou falando de formação de estrela. Não, mas a estrela... Formação da primeira forma da estrela. O Sol, ela já teve vários episódios. O material original que formou o Sol não é só hidrogênio e hélio. Tá? O Sol ele é basicamente hidrogênio e hélio, mas ele tem outros elementos também. Por quê? Porque a nuvem protoestelar que formou o Sol já era uma nuvem contaminada por todos esses elementos. Então já tinha elementos metálicos mais pesados que estão no Sol também, mas uma quantidade muito menor. Tá? Mas para a vida humana, o mais importante são os elementos que formaram o disco protoplanetário. Esse sim, porque a partir do disco protoplanetário é que se formaram os planetas. Então o que é importante para a gente, na nossa ligação cósmica, é que esse meio protoplanetário seja enriquecido de metais que explodiram nessa época no universo. Então carbono, silício, níquel, ferro, toda essa família de metais foram formados lá e espalhados no meio protoplanetário. Aí um belo dia formou-se um planeta, com ali os metais já prontos. Então, um átomo de ferro que a gente tem no nosso corpo, não tem outro lugar no universo para fazer esse átomo de ferro. Tem que ser uma explosão de supernova. Entendeu? Não tem, você não faz ferro na Terra. Nunca foi feito ferro na Terra. Todo o ferro que tem na Terra veio de algum momento em algum lugar no universo. O mais interessante é que desses materiais, o que tem mais concentração é o carbono. O carbono está em tudo quanto é molécula, sim. Ele é essencial para a formação humana. É isso, já acabou aí. Professor, muito obrigado. Se o Sol vai explodir algum dia? Sim, o Sol. O Sol vai explodir algum dia, sim. Mas isso é uma outra teoria. Isso é a teoria de evolução estelar. Professor, eu posso fazer uma intervenção, por favor? Não, eu vou aproveitar a plateia para explicar uma coisa sobre constelação que falou, né? Você falou que constelação realmente não existe. Mas eu sempre aproveito esse momento para mostrar uma dica. Tem professores aqui, não tem? Professores? Se não tiver, pronto. E os colegas que não são professores, passem para os colegas alunos, colegas, expliquem isso que eu vou dizer agora, que é importante. Vocês já viram as Três Marias, já? Sim. Então olha o que eu vou fazer aqui. Esse dedo aqui e esse dedo aqui, eles estão no mesmo plano, tá certo? Ou não? Sim, Mesmo plano. Se eu fizer assim, eles não estão no mesmo plano. Não. Quando a gente olha para as Três Marias, a gente pensa que elas estão todas no mesmo plano, concorda? Sim, vamos alinhar. Que é a abóbora celeste, né? Então precisa de 3 voluntários aqui. Você é um, você pega um pão para cá, voluntário. Bom dia, licença. Falta mais um. Bom dia. Denerval, o senhor? Sou. É uma entrega do senhor. Já, deixa eu terminar aqui. Obrigado. Então vamos lá. As Três Marias famosas no Brasil é um nome poético, né? Literário. Na verdade, o nome é Mintaca, Aulitaque e Mintaca, Aunilã, isso. Então vamos para cá. Quando a gente vê no céu as Três Marias estão no mesmo plano, não é isso? Né? Perto da Maria do meio tem a nebulosa do Ódio, né? M42. Pois bem. Agora eu vou dizer como é que elas estão realmente no céu. Se eu for lá para a esquina, mais longe, 200 metros, e olhar, eu pensar que os três estão no mesmo plano, tá? Mas é assim que estão no céu. Por isso que constelação não existe. Então se você tem negócio de escorpião, gêmeos, não existe. Porque o nosso olho não tem a capacidade de mostrar a diferença das estrelas, entende? Umas estão mais perto, outras estão muito mais longe. Umas já morreram, né, professor? Gente, ainda está vendo porque a lua ainda está chegando. Tá? Então não existe constelações. O astrônomo usa constelações como um bairro. Como se o Reinaldo de Galáxia falou, está vendo cometas? Qual? Está ali perto do Órion. Eu já sei onde é a constelação do Órion.
Está ali perto do quadrado do pé. Ok? Bom, pode ser obrigado às 3 Marias aqui. O professor Reinaldo vai fazer uma explicação que é o seguinte. Durante muitos anos, a Sociedade Astronômica Brasileira só aceitava sócios astrônomos profissionais, né? Mestrado, doutorado, etc. Na gestão dele, ele criou uma coisa que é uma aspiração de todos os astrônomos amadores do Brasil, que é ter a chance de ser um sócio da SAB. E ele criou o sócio júnior, o aspirante, e o sócio amador. Então, todos vocês que forem apaixonados por astronomia, amadores, podem entrar no site da SAB e se inscrever como sócio, graças ao professor Reinaldo. Por quê? Ele tem a reunião anual da SAB, que acontece, e envolve profissionais astrofísicos de um nível muito alto da astrofísica e cosmologia. Mas ele criou a reunião da SAB, reunião júnior, para alunos do ensino médio e aspirantes. Isso é um grande avanço, que é fazer o trabalho do astrônomo amador contribuir com o astrônomo profissional. E agora eu passo a palavra para você. Depois que ele explicar aqui, ele vai, nós vamos fazer uma SAB no Ceará, né? Ele vai dizer. Depois nós vamos para o planetário, certo? Me aguarde que eu vou resumir sobre e volto para lá. Como é que funciona essa? Então, deixa eu explicar para vocês. Ano passado nós criamos essas 2 novas categorias. No passado só tinha aspirante, e aspirante significava alunos de mestrado, basicamente, e efetivo. Efetivo era alunos de doutorado e pesquisadores. Tá? Bom, isso foi até 1 ano e meio atrás. Aí nós criamos 2 categorias novas, que é a categoria júnior. A categoria júnior é para alunos de ensino médio e alunos de graduação, porque antes nem mesmo aluno de graduação podia fazer parte da SAB. Então tem categoria júnior e categoria astrônomo amador. Tá. Como eles começaram, apareceram cerca de 120 sócios entre júnior e amadores no primeiro ano. O problema todo é que, como eles são sócios, eles podem participar da reunião anual da SAB. Mas a reunião anual da SAB é para profissional, não é para amador e não é também para aluno de ensino médio. Mas como eles eram sócios, a sociedade não podia proibir que eles participassem da reunião. E eles participaram esse ano da reunião. E grande maioria reclamou de que o nível estava muito alto, as palestras eram todas em inglês, né? Claro, é complicado, porque é uma coisa meio profissional, e nós vamos chegar lá. Então, com isso, o que a diretoria resolveu fazer foi organizar a reunião anual da SAB Júnior, uma reunião que fosse especificamente para sócio astrônomo amador e sócio júnior, esses que são alunos de ensino médio e de graduação. Essa reunião anual, o formato dela vai ser, vamos ter cerca de 7 a 8 pesquisadores do Brasil falando da astronomia, desde a história da astronomia, passando por cosmologia medieval, falando sobre introdução à astrofísica, para pessoas entenderem o que são os fundamentos da astrofísica, para quando alguém chegar como eu falar um monte de coisa aqui, o cara saber o que é já direitinho. Teoria de formação estelar, evolução estelar, galáxias, aglomerados, buracos negros e cosmologia. Esse é o formato. E o formato, em geral, nós vamos ter sempre alunos de doutorado que vão participar do evento também, fazendo oficinas para poder explicar detalhes que, às vezes, numa palestra, o aluno não percebe muito bem aquilo que é. Né? Vocês viram hoje, tem muita informação, por mais que você tenha a sua atenção focalizada, às vezes é muito difícil você pegar todas as coisas. Algumas coisas você acha que entendeu, mas depois você pensa direitinho, tem as dúvidas, por aí vai. Então, a intenção dessa reunião anual é colocar alguma coisa para que os sócios entendam exatamente o que significa a astrofísica. Muita gente não quer ser profissional, quer simplesmente fazer alguma coisa no nível amador.
outros não, outros querem seguir a carreira. E esse é um momento, essa reunião anual, vai ser um momento até para mostrar para cada um aquilo que ele quer, se ele quer se ter diante como profissional ou não, ele quer ser só um diletante. Tá? Então, o ano que vem, já como tinha sido acordado, isso está sendo proposto de ser em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Em Caxias do Sul tem uma universidade que tem em São Paulo também, e eles nos ofereceram toda a logística de lá. Então, a gente resolveu fazer lá o primeiro número, que vai ser em julho do ano que vem. E eu estou conversando com o Derivaldo, a gente organizar, né? Nada mais justo do que fazer esse negócio no Ceará. Não? Por algum motivo que ainda não está muito bem explicado, o Ceará é o lugar onde tem o maior número de apaixonados por astronomia. Porque eu não sei, vocês me digam por que acontece isso. Talvez seja o efeito de Sobral, né? Alguma coisa aconteceu em 1919 aqui que realmente deu essa coisa com a astronomia. Não sei se alguns de vocês souberam, mas os alunos daqui do Ceará, cada vez mais são em número maior na OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Eu fiz. Então, é isso aí. Inclusive, nesse fim de semana, eles estão agora na etapa latino-americana de astronomia e ganharam 3 ou 4 medalhas de ouro. Ontem foram premiados 5 brasileiros na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia Nacional. Dos 5 brasileiros, 3 são cearenses. E ganharam medalha de ouro. Medalha de ouro. Estou falando só de medalha de ouro. Não de medalha de ouro. De prata. Então, medalha. Prata é a de bronze. O Brasil não ganhou medalha, a gente vai olhar no fim, é de bronze. Então, isso mostra, né, como é que aqui no Ceará realmente tem muitos alunos que têm grande interesse em astronomia. Bom, isso é uma coisa que eu queria falar com vocês. A outra coisa é que nós estamos numa campanha de aumentar cada vez mais a divulgação da astronomia do Brasil. Então, a partir de janeiro, nós vamos estar lançando a Revista Brasileira de Astronomia, que é uma revista específica para divulgação. Não é ensino, não é profissional, é divulgação da astronomia. Então, fiquem atentos para a revista a partir de janeiro. Ok? Posteriormente, ela vai ser colocada no meio digital no site? Né? Isso, ela vai ser online essa revista. No primeiro ano, pelo menos, ela vai ser impressa também. Então, vários lugares, vários planetários no Brasil inteiro vão receber. Mas ela vai ser online, as pessoas vão poder ter acesso. Aqui no planetário, daqui, lá de Fortaleza, e nos clubes de astronomia do Ceará inteiro, nós vamos divulgar. Eu quero, isso é uma coisa que eu já conversei com o Reinaldo da viagem ontem e hoje, aumentar consideravelmente o número de sócios amadores na SAB. Porque quanto tiver mais gente sócio na SAB, eu tenho maior representatividade dentro da associação. E aí eu poder dizer, ei cara, vamos fazer um encontro junto lá no Ceará, que agora não temos tanto sócio. Ok? Depois vocês entram lá no site, né? O site está moderno e tal. No site faz a sabe.astro.org.br. Tá? S de sapo, né? Sabe, tracinho astro.org.br. Educação sócio só através do site, né? Que faz o. Através do site você tem lá uma aba chamada adesão, e ali tem, para cada categoria, tem um procedimento como deve fazer. É bem simples de fazer. E o site está muito moderno, bem mais fácil de navegar, porque você encontra rapidamente onde você quer ir, entendeu? Instruir. Outra notícia que foi lançada agora há pouco, agora há pouco eu cheguei lá, já é à noite, os japoneses junto com os ingleses lançaram uma sonda, 2 sondas, que vão estudar Mercúrio. O lançamento foi um sucesso. Bom, então é isso. Vai passar aqui por cima de Sobral, foguete. Vamos subindo por aqui, devagarinho, né?
publicação em inglês, né? Quase